Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 56 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? O conhecimento das plantas é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, conhecer o uso das plantas no cuidado com a saúde e também valorizar o conhecimento popular e promover o respeito entre as crenças relacionadas à cultura de um povo. Tá? E para sua rotina de estudos, você vai precisar do quê? Dos seguintes materiais: seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Então já prepara tudo aí, já deixa, separadinho, para que assim que acabar a nossa videoaula, você já fazer o seu exercício, ok? Então, o conhecimento das plantas. Algumas pessoas conhecem o quê? Receitas que utilizam as plantas o quê? Para cuidar da saúde. Isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa, por exemplo, alguma folha, raiz, flor ou casca de árvore ajuda a abrir o apetite, aliviar uma dor ou mal-estar, por exemplo. Quem aí já ouviu? Normalmente, os avós, os pais, a mãe fala, você fala, hoje não estou muito bem, então tá, então vou fazer um chazinho, Tem aquele chá que cura tudo, Então, as plantas têm sim esse poder medicinal, para ajudar, para aliviar quando a gente não está bem, certo? Então, essa sabedoria costuma ser o quê? Passada de geração para geração, de geração em geração, E faz parte da cultura de um povo. Então, alguns povos têm até o quê? A divindade, relacionada a isso, como é o caso do Katendê, certo? Personagem de um conto africano, que a gente vai conhecer já já. Então, tem povos, que então as plantas, as árvores são até algo divino, que é uma crença para eles, E o chá, as plantas realmente elas nos auxiliam e nos ajudam. Então vamos ver aqui a história do Katendê, o dono das folhas. Em todas as matas mora o Katendê, um grande índice, senhor da natureza e dono dos vegetais. O Katendê acompanha o nascimento dos frutos, toma conta das árvores e comanda o equilíbrio ecológico do mundo. Por isso, Katendê combate o desmatamento e a derrubada das grandes árvores. Ele quer guardar as coisas da natureza para o homem de hoje e para as gerações futuras. Aqui o que significa Inkice? Palavra de origem africana para nomear seres com poderes, Então, os deuses para eles, certo? Katendê também conhece todos os usos medicinais das folhas, das raízes, dos frutos, das cascas dos vegetais. Por tudo isso, Katendê é muito respeitado como guardião da natureza. Então, ele vive embranhado nas folhas, nos cipós e nas flores, viajando sempre pelas matas, domínios que ele conhece, dos quais ele cuida. Então, vejam só, o que vocês acharam dessa história, dessa crença dos africanos do Katendê? Quais são, agora vamos lá, vocês vão responder. Quais são as características do Katendê? Quem prestou atenção? Quem ouviu? Verificar? Muito bem, então o Katendê
É muito que ele é conhecido, né, como um deus lá para eles, muito próximo do que? Das plantas, grande conhecedor dos vegetais e dos seus usos medicinais. E atua onde? Na proteção das árvores. Isso mesmo. E como as plantas podem ajudar no cuidado à saúde? Já pensou nisso? Como será? Isso mesmo. Então, diferentes partes das plantas podem ajudar o quê? Abrir o apetite, aliviar uma dor ou mal-estar, combater infecções, espantar mosquitos, cuidar de machucados e etc, né? Então, o cheiro, que nem ali falou, né, dos mosquitos, uma planta que é muito comum para espantar eles é a citronela. Então, né, os mosquitos não gostam desse cheiro de citronela. Então, quando a gente coloca na nossa casa, ajuda o quê? A espantar. Ele serve como um veneno, mas atuando de forma o quê? Natural, exatamente. Né? Então, tem plantas que ajudam a cuidar de machucados, na cicatrização. Um exemplo, agora até eu lembrei que alguns anos atrás, já faz agora um bom tempo, a minha mãe acabou sofrendo um acidente, né? Ela quebrou o tornozelo dela, então lá o médico para colocar no lugar teve que abrir, né? Isso é o pé, né? Não é a mão. Só a professora está dando um exemplo. Teve que abrir, colocar os pinos lá, e daí ficou os buracos, né? E para cicatrizar, como aqui, ó, tô com machucado. Então, para ajudar na cicatrização, a gente usou óleo de girassol, que é o quê? Uma planta, né? Que é encontrado na natureza. Então, as coisas naturais, elas nos auxiliam, nos ajudam muito mais do que as coisas, né, químicas utilizadas, né? Que nem um chá, né? É muito melhor do que estar tomando um remédio no lugar, não é mesmo? Porque assim você vai estar ingerindo algo natural para ficar bem, né? E o chá, não vamos pensar que o chá é só quando eu estou doente. Não, é ótimo tomar chá no nosso dia a dia. Quer ver então ainda, se você gosta dele docinho, colocar um pouquinho de mel para adoçar, não é mesmo? E para que os seres humanos utilizam as plantas? Eu acho que você já sabe, né? Muito bem. Então, o que? As plantas, nós já vimos que elas servem para quê? Para os alimentos, né? Os frutos, as sementes, as raízes, as folhas, os caules, né? Para o que mais? Para medicamentos, né? Um exemplo, então, o ácido aceticílico, usado em analgésicos, né? De origem vegetal, as fibras de tecidos, né, e outros fins como o algodão, o papel, os óleos e também o que? Para a sombra oferecida pelas árvores, né, que é o que? Uma proteção contra a incidência excessiva dos raios solares, não é mesmo? Porque assim, ó, os raios, né, o sol é ótimo, é maravilhoso, mas a gente tem que se cuidar também, né? A gente não pode ficar exposto ao sol em horários indevidos e sem proteção, né? Porque senão os raios são muito fortes e podem queimar nossa pele, com os anos podem prejudicar e até gerar uma doença mais grave, né? Que é conhecida como câncer de pele. Mas que não vem ao caso na nossa aula de hoje, né? Mas nós temos que o quê? Tomar cuidado. Então, ó, as plantas ajudam, né? Quando tem uma árvore, ela vai fazer o quê? Vai fazer sombra, nos auxiliando, certo? Então, vejam só, olha só uma dica muito importante, tá até ó, em vermelho. Então, tome cuidado em não tocar nem ingerir uma planta sem o quê? Sem conhecê-la previamente. Pois em caso de acidente com plantas tóxicas, é preciso o quê? Retirar da boca o que restou da planta
enxaguar bem a boca com água corrente e buscar auxílio médico que imediatamente. Então, vocês não comam nada, não peguem planta nenhuma. Ah, mas é um chazinho. Mas vai que você pegou a folha errada e não era um chá, era uma planta tóxica, né? Por quê? Porque tem folhas que são bem parecidas umas das outras, tá? E às vezes uma é e a outra não é, então por isso não pode, né? E essa advertência também é muito importante, tomar cuidado com as crianças até menores também, né? Com os bebês, quando colocam tudo na boca, né? Então tem que tomar cuidado. Lembra que a gente viu nas nossas aulas anteriores lá que tinha aquelas flores que não podem, né, comer, que tem o exemplo da azaleia. Então tem flores bem comuns na nossa região, nos jardins, que nós devemos cuidar e não ingerir. Então o uso das plantas para tratamento de doenças não pode ser feito o quê? Sem orientação de um médico, né? Então quando o médico orienta, usa tal planta, você pode usar, né? Ou normalmente a pessoa mais velha, seus pais, seus avós vão saber, ah não, esse chá é bom para isso, esse é bom para aquilo, ou esse, né, dá para tomar todos os dias. E eles vão lá e fazem o quê? A retirada para estar utilizando quando você tem já plantado aí no seu jardim, né, no seu quintal. Combinado? Então nessa aula nós conhecemos as plantas como o quê? Como uso medicinal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida só é voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula.